Estamos novamente aqui falando de leilão, né? Como sempre, com a minha esposa, sócia Luana Naves. Olá pessoal, tudo bem? E com presença ilustre, gente. O advogado, né? À frente aqui, liderando as consultorias da Souza, entende muito de leilão, Carlito Moraes. Olá pessoal. E hoje nós vamos falar aqui, desvendar o juridiquês, aquilo que te atrapalha, aquelas palavras que te atrapalham, né? Quando você vai ler o edital, quando você vai fazer pesquisas de leilão. Então, o Carlito, né? Quero agradecer a Carlito por aceitar nosso convite e ele vai desvendar esses termos. Bom, bora lá, Carlito? Vamos lá. O primeiro, vamos falar aqui um termo que a gente sempre vê, né? Que é purgar a mora. O que é isso? Bom, primeiramente agradecer aqui no convite de vocês. Então, o termo purgar a mora significa que, né, o antigo proprietário do imóvel foi notificado, né, da dívida que ele tinha. Ele recebeu o prazo de 15 dias para pagar essa dívida e não pagou. Então, o purgar a mora significa pagamento da dívida, né? Então, muitas vezes na matrícula do imóvel, quando a gente lê lá o registro, né, que compõe a consolidação da propriedade, né, tá lá que o escrito que o antigo proprietário não purgou a mora. Então, significa que ele não pagou a dívida que ele tinha do imóvel. Excelente! Então, toda vez que você vê esse nome esquisito aí, não... Exatamente, pode dar uma olhada lá na matrícula que aparece lá em muitos casos, né, Carlitos? Sim. E caso não tenha essa informação, é importante, né, a pessoa que está de olho no leilão verificar se esse proprietário, né, foi procurado para purgar a mora, né? Caso ele não tenha sido, né, Carlitos? Também pode ser aí, né, um problema. Pode ser um vício do leilão, tá? Então tem que ficar bastante atento com isso. E o rito, né, do leilão, gente, como determina a lei, né? No caso, o devedor ele tem 15 dias para purgar a mora, que nada mais é do que pagar a dívida. Então, isso não vai ser um problema para você. E vamos ao próximo termo, alienação fiduciária. Ô Carlito, o que você me fala? Então, alienação fiduciária significa que o adquirente do imóvel, o antigo proprietário, ele não era de fato o dono do imóvel. Então, a alienação fiduciária é o fato do banco comprar o imóvel, né, entregar a posse para a pessoa que está financiando, mas caso essa pessoa não pague as dívidas, não pague as parcelas do financiamento imobiliário, o banco tem o poder de ir lá e retomar o imóvel, né, que é o que acontece, né, nos leilões extrajudiciais, leilões de banco. Então, a alienação fiduciária nada mais é do que isso, do que a pessoa pagar o financiamento imobiliário, ter a posse do imóvel, mas não ser a proprietária de fato do imóvel. O proprietário de fato do imóvel é o próprio banco. É exatamente isso, gente. O imóvel está diretamente ligado ao banco. Eu até falo isso aqui, né, para os meus corretores, a gente dá muitos cursos, né, Luana? E a gente fala muito sobre essa questão da alienação fiduciária. Quando você assina aquele contrato ali com o banco, está escrito lá. Na verdade, você não é o proprietário. O proprietário é o banco. Esse imóvel está em garantia. Por isso, alienação fiduciária, né? É exatamente isso, pessoal. O banco, ele empresta, né, o dinheiro para a pessoa e ele precisa ter uma garantia, que nesse caso é o imóvel, né? Então, existe aí a lei da alienação fiduciária que garante que caso a pessoa não pague essas prestações, né, o banco ele tem, né, como garantia aquele imóvel que pode vir a leilão. Sim, e a lei é clara, gente. O banco segue o rito, notifica, né? Faz primeiro leilão, faz segundo leilão e só cumpre o rito. E algo muito consolidado, né, sobre a questão da facilidade do imóvel ser retomado, até porque os bancos emprestam mais barato porque tem alienação, essa garantia real que é o imóvel. E vamos aqui ao terceiro termo, consolidação de propriedade, Carlito. Então, consolidação de propriedade está muito relacionado com a primeira pergunta, né, purgar a mora, né? Então, o antigo proprietário que financiou o imóvel deixou de pagar as parcelas, um mês o banco já pode fazer isso, mas geralmente o banco está fazendo com 3 meses. Então o banco vai lá e notifica essa pessoa para purgar a mora. Não purgou a mora dentro do prazo de 15 dias,
então o banco pode consolidar a propriedade do imóvel. E depois da consolidação da propriedade, que isso é tudo registrado na matrícula, o banco faz o primeiro e o segundo leilão. Então a consolidação da propriedade nada mais é do que o banco consolidar a sua propriedade daquele imóvel que ele tinha em garantia com a alienação fiduciária. Exatamente. Ou seja, não purgou a mora, não pagou a dívida, a consolidação de propriedade, né, Luana? Simples Exatamente. assim. Tudo fica registrado na matrícula. Então é sempre bom, né, a pessoa que está ali analisando o leilão, dar uma olhada na matrícula e ver se essas informações já estão registradas lá. E vou te dar uma dica, essa é ótima, tá? Tem um videozinho aqui, eu vou deixar o link, sobre os vícios de leilão. Se não notificar, gente, se nesse processo não houve a notificação e esse imóvel teve consolidação de propriedade, esse leilão pode ser com certeza suspenso, tá? Não deixe de ver esse vídeo é muito bom. E vamos aqui para o último termo, emissão na posse. O que é isso? Cadê? Emissão na posse é sinônimo de desocupação do imóvel. Então, você arrematou seu imóvel de leilão, foi lá, tentou fazer uma desocupação amigável, que não foi frutífera, que não foi feliz, então você deve ir para o próximo passo, que é a emissão na posse, ou seja, desocupação judicial do imóvel. Então você deve contar com um advogado, tá, de sua confiança, de preferência especialista, né, em desocupação de imóveis, e o advogado vai entrar com uma ação que se chama ação de emissão na posse, que nada mais é que o objetivo dela é desocupar o imóvel para que você tenha a posse, né, e possa vender, alugar, usufruir do seu imóvel. Então, emissão na posse é o termo jurídico, né, dado para esse tipo de ação, para desocupar o seu imóvel e para você poder usufruir. E a maioria dessas ações são ganhas, né, são frutíferas, porque o advogado consegue desocupar o imóvel, principalmente se for especialista, e você vai cumprir com a sua finalidade inicial do leilão, né, que é usufruir do imóvel. O Carlito falou algo muito importante. Não procure o seu primo que é advogado especialista trabalhista, né? Esse cara não entende de desocupação de imóvel. Ele não é especialista em desocupação. Ele não é especialista de imóvel de leilão. Vou só aqui colocar algumas questões para vocês. A Souza foi a maior de Minas em venda de imóvel caixa. Teve meses aqui que a gente ajudou no processo de 160 imóveis só em um mês. Né? A gente teve aqui concomitante centenas de processos que a gente ajudou a desocupação. A gente nunca teve, sempre conseguiu fazer essas desocupações. E a lei é clara sobre a desocupação. Procura um especialista. A Souza, ela tem a consultoria que ajuda assim, nos 11 passos, tá? Do processo de leilão. E um dos nossos consultores, gente, é o grande Carlito Moraes, né? Especialista, advogado, que entende bastante, né? E que vai com certeza te ajudar, não é isso, Luana? Sim, vai poder ajudar nessa parte tão importante que é, né, a desocupação. Ele sendo especialista, ele vai poder entrar com essa ação, né, de emissão de posse para que eles contratarem a consultoria e conseguir uma desocupação mais fácil, né, Carlito? Com certeza. Um forte abraço para vocês. Se inscreva no canal. Passe esse vídeo aí para alguma pessoa conhecida sua que está aí querendo investir em leilão, comprar imóvel de leilão. Um forte abraço para vocês.